Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco e essa notícia vem diretamente com Deltan Dallagnol. Lula é condenado por Trump, dessa ninguém escapa. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan Dallagnol. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sininho e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Donald Trump pune o Brasil e culpa Lula, que é condenado pelas suas ações. Hoje o meu bom dia ele não vai ser triplo, porque a notícia principal de hoje ela não é nada boa para o Brasil. O tarifaço saiu, foi confirmado pelo governo americano e é de 25% sobre os produtos brasileiros, valendo já na semana que vem. Mas a coisa mais reveladora ela não foi a tarifa em si, foi o motivo que o próprio governo americano deu para que isso acontecesse. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ele foi às redes sociais e ele apontou o dedo direto para Lula. Ele falou sem papas na língua. Lê aqui comigo o que foi que ele publicou, traduzido para o português pelo próprio X. Hoje, o presidente Trump determinou que o USTR impõe uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e o seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro e essas tarifas são o preço por isso. Gente, olha isso aqui comigo. O presidente Lula e seu governo não negociaram de boa fé. Ou seja, culpado foi Lula, foi o desgoverno dele. Acusa as políticas brasileiras de serem ruins para o Brasil e para os Estados Unidos e coloca que Lula colocou seu ego à frente do bem-estar do povo. Gente, isso é uma porrada. Que porrada no Lula. Eles puniram o Brasil e declararam Lula culpado. Nós fomos condenados com Lula pelas ações de Lula. Desde o início, aqui nesse canal, você tem me visto falar contra essas tarifas americanas, porque elas são péssimas para os produtores brasileiros, para os trabalhadores brasileiros, e os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial, atrás apenas da China. Essas tarifas, elas não são boas para ninguém, apenas para uma pessoa, Lula, a quem elas servem, porque ela serve ao palanque, ao discurso, ao projeto político eleitoral do PT, que não tem mais o apelo que tinha perante a sociedade e que hoje só sobrevive graças à distribuição de benefícios em ano eleitoral, é quase uma compra de voto, e graças a esse tipo de bravata do Lula, a de criar um inimigo externo e de se apossar do discurso de defesa da soberania. E tem uma prova de que dava sim para fazer diferente, e ela vem de um lugar que derruba qualquer desculpa ideológica. O jornalista Lourival Santana da CNN, ele mostrou o contraste. Assiste aqui comigo que vale muito a pena. Eu dei uma acelerada aqui no vídeo para você aproveitar bem o tempo e até eu queria cortar um trecho do vídeo, mas olha, vocês vão ver comigo como o vídeo é bom e rico em informações. O Lourival examinou profundamente, então vale a pena ver. Acompanha comigo. Boa noite. O grande modelo para o mundo de sucesso na negociação com os Estados Unidos foi o Reino Unido, e que tem semelhanças com a situação brasileira. O que o Reino Unido fez? Assim que o Trump adotou a tarifa de 10% contra o Reino Unido, lá no início de abril, 2 de abril, que era a mesma tarifa contra o Brasil, porque os dois países tinham déficit no comércio com os Estados Unidos, o Reino Unido se apressou a negociar, a identificar as concessões seletivas que fariam sentido para os Estados Unidos, que permitiriam a Donald Trump anunciar êxito na negociação. Keir Starmer é um primeiro-ministro de esquerda, do Partido Trabalhista, mas evitou a todo custo a politização desse tema, embora ele fosse muito criticado pelo Donald Trump, e também não falou em nenhum momento de retaliações. Então o que ele identificou? Bom, etanol era um irritante, assim como é na relação com o Brasil. O que ele fez? O Reino Unido produz etanol de 700 a 900 milhões de litros por ano e consome 1 bilhão e 400 milhões. Ele retirou, zerou a tarifa de todo o mercado dele e deixou que os Estados Unidos competissem em igual condição com os produtores de etanol do Reino Unido. Ficaram contentes? Não, mas era necessário oferecer algo para os Estados Unidos. Também o Reino Unido multiplicou por 13 a importação de carne bovina dos Estados Unidos, de 1.000 toneladas para 13 mil toneladas por ano. E com isso, conseguiu baixar a tarifa, por exemplo, para os automóveis que ficariam em 27,5%, 25 mais 2,5%, o Reino Unido conseguiu uma tarifa zero para 100 mil automóveis por ano. Quantos automóveis o Reino Unido exporta para os Estados Unidos? 100 mil por ano. Então foi uma negociação extremamente bem sucedida, sem alarde, sem politização e que interessou aos dois lados. O presidente Trump pôde anunciar que teve um ganho de 5 bilhões de dólares no comércio com o Reino Unido e isso não se confirma na prática, mas ele pôde fazer esse anúncio porque o Reino Unido demonstrou interesse em negociar
negociar em vez de enfrentar os Estados Unidos, tentar convencer os Estados Unidos de que as tarifas não eram boas para os Estados Unidos ou de que iam pressionar, retalhando, etc. Então, esse é o caso mais bem sucedido e tem semelhanças com o Brasil, que também, até 2020, teve uma cota de importação de 750 milhões de litros de etanol dos Estados Unidos e acabaram com essa cota, impuseram uma tarifa de 18%, que é a tarifa externa comum do Mercosul. A do Reino Unido era também de 19%, uma situação muito parecida. E a dos Estados Unidos é 2,5%. Então, os Estados Unidos falam que isso é injusto, então seria possível. E ainda existe uma vantagem para o Brasil, que é a complementaridade das estações. Quando a gente está produzindo, os Estados Unidos estão precisando de etanol. Quando os Estados Unidos estão produzindo, nós é que precisamos. Mas o Brasil não fez esse gesto de abrir o mercado de etanol americano para o Brasil. E tem uma tarifa de 35% para automóveis, por exemplo, né? E não fez nenhum gesto nessa direção. O Reino Unido também eliminou um imposto sobre os serviços das big techs, das plataformas digitais, que é uma outra questão estratégica para o Donald Trump pessoalmente. Ele tem uma rede social, né? E que usa como backbone uma outra rede que também tem, inclusive, sofrido ações na justiça aqui no Brasil. Então, retirar esse imposto teria sido um gesto extremamente proveitoso para ambos os lados. Mas não houve esse tipo de negociação, uma disposição do Brasil de negociar. E aí, o Reino Unido, com isso, não teve sessão 301. Ficou ileso. O Reino Unido firmou acordo em maio, no mês seguinte às tarifas recíprocas. E o Brasil ficou se arrastando até hoje e politizando a questão e tentando tirar proveito político, né, e dessa disputa visando as eleições deste ano. Olival Santana, muito Gente, que absurdo. Veja então, o Reino Unido, governo de esquerda, os mesmos temas espinhosos que o Brasil tinha na mesa, etanol, big techs, e eles resolveram na base da negociação fria, sem palanque, sem bravata, sem dizer que os Estados Unidos vão invadir o Reino Unido, sem politicagem, e eles saíram ilesos. O país saiu ileso, a população ganha com isso. Ou seja, não é uma questão de ideologia, porque lá o governo também é de esquerda, é uma questão de competência. O Lula tinha o mesmo caminho aberto, só que ele escolheu o oposto. Como o Lorival disse, ele transformou isso em palanque. Ele transformou uma negociação comercial num embate político. A solução para o Brasil foi para inglês ver. E no fim, não solucionou foi a nada. Aí o Trump condena Lula. O problema é que nós somos condenados juntos. Agora me conta aqui embaixo, o tarifário... E vamos com mais notícias no site Conexão Política. Em fracasso diplomático do governo Lula, Estados Unidos confirma tarifaça de 25% sobre o Brasil. Em apuração exclusiva, a Conexão Política obteve acesso à decisão da Casa Branca que valida a medida antes da suspensa e aponta a falta de empenho do governo brasileiro. O Escritório de Representante Comercial dos Estados Unidos, o USTR, confirmou nesta terça-feira a aplicação da tarifa adicional de 25% sobre uma parcela relevante das exportações brasileiras ao mercado americano, enterrando de vez um processo de negociação que o governo Lula tentou conduzir por meses sem conseguir reverter a medida. A informação foi pautada com exclusividade pelo Conexão Política. A representante comercial dos Estados Unidos, Jameson, declarou encerradas as negociações após a última reunião com a delegação brasileira e afirmou que teria faltado empenho do governo brasileiro nas tratativas. A avaliação foi contestada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, e pelos embaixadores Maurício Lírio e Aldo Faleiro, que afirmaram que os Estados Unidos não apresentaram um argumento técnico suficiente para sustentar a investigação aberta com base na seção 301 da legislação comercial norte-americana. A tarifa de 25% pode atingir até 21% do valor total das exportações brasileiras ao mercado norte-americano, segundo estimativas do setor. A lista de exceção preserva produtos estratégicos, a exemplo do café, além de determinados metais. Produtos energéticos e componentes aeronáuticos foram mantidos fora do alcance da medida. Greer informou que não haverá uma lista dinâmica de exceção, o que significa que os produtos não incluídos na isenção inicial não poderão ser retirados posteriormente sem nova negociação. O Brasil havia proposto a redução das tarifas de importação aplicadas ao etanol norte-americano em troca de maior acesso do açúcar brasileiro ao mercado dos Estados Unidos, alternativa rejeitada pela USTR durante a conversa. Brasília entrou nas negociações finais sem alimentar ilusões sobre um acordo de última hora. A avaliação predominante dentro do governo era que o intuito já não era impedir a tarifa, mas garantir que o texto americano preservasse canais diplomáticos, permitisse mudanças futuras na lista de produtos atingidos, deixasse
claro que a decisão poderia ser revista caso houvesse avanço nas tratativas. Um dos pontos de atrito foi a acusação americana de aumento do desmatamento no Brasil. A delegação brasileira contestou o uso do assunto como justificativa comercial, argumentando que os dados relacionados à Amazônia não confirmam a avaliação apresentada pelo USTR. O corpo jurídico do Executivo estuda acionar a lei de reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, após a primeira ameaça americana de sobretaxa de 50%, que confere ao Estado brasileiro o poder de retaliar comercialmente nações que criem restrições sem fundamento técnico contra os produtos brasileiros. A confirmação do tarifaço recai sobre Lula 3 como o maior fracasso da política externa desde o início do mandato, no momento em que o Brasil enfrenta eleições presidenciais em outubro, com Lula empatado no segundo turno com Flávio Bolsonaro. A decisão americana isola o Palácio do Planalto. Argentina, Paraguai, Colômbia e Equador estão alinhados com Washington, enquanto o Brasil é um único grande país sul-americano sem acesso preferencial ao mercado norte-americano. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.